Então tá bom. Gente, oficialmente, a gente vai dar início à banca de defesa de TGI, da Sofia Diogo Braga. Queria começar agradecendo a banca, os professores, que nesse apagar das luzes, que nunca termina, né? A gente está lendo um monte de TGI. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela contribuição. Queria agradecer também aos amigos e à família que está aqui prestigiando esse momento. A gente não tem formalmente uma formatura, então o TGI acaba sendo um momento decisivo nessa finalização do curso. E já comunico com a Sofia, ela tem 20 minutos para apresentar. A dinâmica é assim, para quem não conhece o TGI. A Sofia apresenta o trabalho, principalmente para o público, porque a banca já leu, né? Depois a gente começa as arguições dos professores. Então vamos começar pela professora Elisa, ela faz as suas considerações, o tempo que ela achar necessário. A Sofia responde, depois a gente faz o mesmo com o professor Manuel, a Sofia responde, aí a gente vai pedir para vocês saírem e a banca delibera pela aprovação ou não do trabalho, a nota, e a gente chama vocês de volta, tá bom? Então, Sofia, pode começar. Então, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Sofia, eu vou apresentar o meu trabalho de graduação individual, que é o que chama O Candango e a Cidade Patrimônio Cultural da Classe Trabalhadora em Ceilândia, DF, orientado pela professora Simone Tifone. A pesquisa... Ixi, deu umas configuradas. A pesquisa teve como objetivos analisar o processo de construção de Brasília, com enfoque específico na experiência e condição de vida dos candangos, trazendo também uma reflexão sobre o uso da palavra candango, analisar o caso da Vila Operária do IAPI, e da campanha de erradicação de invasões, que retirou ela das proximidades do plano piloto e foi responsável pela formação de Ceilândia, relacionando isso com o conceito de segregação socioespacial planejada, e fazer uma fundamentação teórica sobre o patrimônio cultural da classe trabalhadora e um levantamento das referências culturais candangas presentes em Ceilândia hoje. Bom, aqui no mapa a gente consegue ver aqui no extremo do Distrito Federal a região administrativa de Ceilândia, e mais para o centro é o plano piloto, que é a área tombada de Brasília. Aí a gente entra na primeira questão. Nossa, desconfigurou bastante coisa, desconfigurou inclusive a fonte que eu tinha usado, mas tudo bem. Aí a primeira questão, que é quem construiu Brasília. Então, em 1956 é aprovada a lei que determina a criação do Distrito Federal e a eventual transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, assim como a construção de Brasília, né? Isso vem como um dos planos, o plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, que para viabilizar o projeto cria uma empresa estatal, que é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, que é responsável jurídico e administrativamente pelo Distrito Federal no período da construção. A Nova Cap faz uma campanha para incentivar a vinda de mão de obra das outras regiões do Brasil, que tem muito sucesso. Então, Brasília, nesse período de tempo, se torna um polo migratório, chegando até segundo o Censo Experimental de 1959, chega a 64 mil habitantes, que eram em sua maioria os operários. Os operários eles vêm de todas as regiões do Brasil, mas tem um destaque em particular para a região Nordeste. E eles recebem o nome de candangos. Uma vez que eles chegam, os candangos eles vão residir nos alojamentos, principalmente no primeiro momento, nos alojamentos ou da Nova Cap ou das outras construtoras. Depois, eventualmente, vêm as famílias também, ou eles constituem família por lá, e aí vão surgindo as vilas operárias. Mas no primeiro momento, eles moram quase exclusivamente nos alojamentos. As condições de vida nos alojamentos eram bastante precárias. Tanto na questão de moradia, tinha uma superlotação muito significativa, a alimentação era de péssima qualidade e a higiene era muito precária, então tinha ratos, baratas nos alojamentos, era super comum que eles ficassem doentes, eles tinham que tomar uma medicação todos os dias para impedir que isso se alastrasse. E além disso, era um ambiente muito violento. Então, um exemplo mais trágico, provavelmente seria o massacre da Pacheco Fernandes Dantas, onde, em resumo, teve uma pequena revolta por causa da Comissão de Alimento no alojamento da construtora Pacheco Fernandes Dantas, e começou com 2 operários, não foi uma coisa muito grande, mas a Guarda Especial de Brasília chegou atirando, foram 60 policiais, eles mataram entre os 20 e 100 homens, que depois tiveram seus cadáveres levados pela polícia e enterrados numa vala que até hoje é desconhecida a localização. Então, bem mais recorrentes do que, apesar de menos, bem mais recorrentes do que
os massacres eram os inúmeros acidentes e mortes em trabalho que aconteceram no período da construção. Isso foi, em parte, porque foi adotada uma política de cumprimento do prazo a qualquer custo, mesmo que esse custo fossem as vidas humanas. Então, isso combinado com... Então, ao longo do período da construção, o ritmo da obra foi se acelerando muito para garantir o cumprimento desse prazo. E esse ritmo acelerado, combinado com ter pouquíssimo equipamento de segurança e uma prática adotada que era uma das viradas, que era basicamente quando o operário ele trabalhava um turno de 24 horas seguidas, sem descanso, aumentaram muito o número de acidentes, que foram crescendo ao longo do período da construção também, chegando a serem registrados, inclusive, nos meses imediatamente antes da inauguração, 170 acidentes de trabalho por dia. Provavelmente eram muito mais, né, porque 170 são só o número de registrados. Aí a gente entra num questionamento que é sobre o uso da palavra candango como silenciamento. Segundo o pesquisador, o Trullo, nomear um fato é um exercício de poder. Então, nomear um fato é uma das formas como as classes dominantes certificam se a narrativa que será contada será que melhor lhes favorece. É o discurso hegemônico. E aí, então, seria no caso da pesquisa, seria chamar o operário de candango, seria associar a sua existência inteira somente a esse fato, não desenvolvendo sobre quem ele é, sobre quem eles eram como indivíduos, nem sobre a sua experiência como operário. E aí fica o questionamento, se chamar o operário de candango não seria tirar dele a sua classe. E aí, apesar disso, apesar de eu fazer essa crítica ao termo candango, eu vou seguir usando o termo ao longo da pesquisa, e isso tem um motivo. Eu vou desenvolver mais ainda sobre isso mais adiante, mas é porque durante o meu trabalho de campo, eu fiz uma entrevista com o professor Manuel Gervan, que é um professor de História, ele é filho de candangos e ele é um entusiasta da história candanga, e ele falou de um esforço muito significativo que tem sido feito de ressignificar a palavra candango. E aí ele faz, inclusive, recorrentemente, uso do termo candangos eternos incansáveis, mas eu vou desenvolver mais sobre isso mais adiante. Aí a gente entra na segunda questão, que é como surgiu Ceilândia. E para falar sobre isso, acho que antes faz mais sentido falar sobre o conceito de segregação socioespacial planejada no caso do Distrito Federal, porque desde a sua concepção, o plano piloto, que é essa área de Brasília, que é a área tombada, planejada, onde fica a sede do governo federal, e é o que a gente geralmente imagina quando a gente pensa em Brasília, o cartão postal, desde a sua concepção, ela foi pensada para servir para o funcionalismo público federal e para abrigar a pequena burguesia. Então, significa que, desde o princípio, no projeto do plano piloto, nunca teve espaço para a classe trabalhadora. O que significa também que o operário que construiu essa cidade teve que ir para cada vez mais longe dela. E a gente entra no caso específico da Vila do IAPI, que foi uma vila operária que se constituiu em 1958 no entorno do Hospital do IAPI, que foi o primeiro hospital de Brasília, e ficava numa localização muito privilegiada, próxima ao plano piloto. A infraestrutura era muito precária, as casas eram principalmente barracões, mas tinha um sistema educacional, um sistema de saúde, e a comunidade era composta principalmente pelos candangos e suas famílias, o que faz todo sentido, inclusive por causa da proximidade do plano piloto, né? Porque os candangos precisavam estar próximos ao canteiro de obras, que era o plano piloto. Aí, em 1971, quando a vila está com aproximadamente 82 mil habitantes, que dá em torno de 16 mil famílias, o governo do Distrito Federal cria uma campanha de erradicação de invasões, que tem como objetivo retirar as vilas próximas do plano piloto e levar para o extremo do Distrito Federal. A justificativa na época é de que lá eles vão ter melhor infraestrutura e de que é necessário criar um cordão sanitário em torno do plano piloto para evitar a contaminação do Lago Paranoá. A gente sabe que isso não era verdade, né, que poderia ser muito bem melhorar a infraestrutura na vila do IAPI, e que, na verdade, tinha a ver com a localização, que era muito privilegiada. E também, quando as autoridades chegavam no aeroporto de Brasília, para elas irem para o plano piloto, elas necessariamente passavam na frente da Vila do IAPI, que era essencialmente uma favela e que não correspondia com a imagem que se queria vender da nova capital. Aí, esse lugar, essa localização para onde a população da Vila do IAPI é levada, se chama Ceilândia, fica a 30 quilômetros do plano piloto, e recebe esse nome por causa da sigla SAFE, de Campanha de Erradicação de Invasões. Então, é a terra da Campanha de Erradicação de Invasões. Uma vez que a população chega lá, eles percebem rapidamente que tem um descumprimento quase total das promessas que foram feitas. Lá não tem nenhuma infraestrutura, nenhum serviço urbano básico, e demora anos para ter água encanada e saneamento básico.
Além disso, é uma localização muito periférica e precarizada, que tem um custo social muito significativo para a população, porque não tinha transporte público de qualidade e os empregos estavam no plano piloto. Além disso, isso gera na população um sentimento de não pertencimento, que é muito, muito significativo, vai se fazer muito presente mais adiante na pesquisa. Aí eu entro na última questão, que é o patrimônio cultural da classe trabalhadora em Ceilândia. Eu vou começar falando do meu trabalho de campo. No primeiro dia, eu visitei o Museu Vivo da Memória Candanga, que fica nas dependências do que era o Hospital do IAPI, que é tombado hoje. E a gente consegue ver, acho que a parte mais interessante de visitar um museu é porque dá para ver exatamente aonde ficava a vila, que é um terreno vazio hoje em dia, não tem praticamente nada no terreno, mas ao lado é o museu. E o museu ele tem uma exposição permanente. E eu faço uma crítica muito significativa à exposição, porque apesar de chamar Museu Vivo da Memória Candanga, pouco se fala dos candangos em si. É uma exposição que dialoga completamente com a história oficial de Brasília. Se fala muito de Lúcio Costa, muito de Oscar Niemeyer, muito de JK e pouquíssimo dos candangos em si, menos ainda da Vila do IAPI, apesar de ser exatamente do lado de onde era. Apesar disso, a coordenadora pedagógica de lá foi muito solícita, me ajudou muito com a pesquisa e ela era bastante crítica à exposição também. Aí, no outro dia, eu fui para Ceilândia e eu visitei uma outra exposição que era fantástica, que essa completamente rompia com a história oficial de Brasília, e ela tinha o nome de Isso Não É Uma Invasão, Histórias e Memórias de Brasília. Foi organizado pelo Grupo Jovem da Expressão, em colaboração com a FAO-NB e com o IFAM. E eu queria mostrar muito mais sobre essa exposição do que eu vou conseguir mostrar, mas por causa do tempo, aqui a gente consegue ver que tem algumas imagens da Vila do IAPI, mas o que eu queria mostrar principalmente era esse bordado, que é da artista, da artista Ana Elisa Carnaúba, e a gente consegue ver aqui lá no canto, a gente vê o plano piloto, representado por a cidade de Alma Só. Aqui no meio a gente vê a Vila do IAPI, representada por Corpos Indesejados. E no fim a gente vê Ceilândia como território de despejo. Eu acho que isso dialoga completamente com o que eu falei até aqui na pesquisa, mas eu faço só um adendo que o plano piloto está representado por a cidade de Alma Só por causa do refrão do jingle da campanha de erradicação de invasões. Então, a campanha de erradicação de invasões, ela gravou com as crianças que estudavam nas escolas na Vila do IAPI um jingle, no qual, e foi tocar, levaram elas para fazer propaganda da campanha no plano piloto. Por isso que ele está representado por a cidade de Alma Só. Aí eu passo por uma fundamentação teórica de patrimônio cultural da classe trabalhadora. Segundo a Constituição Federal de 1988, o patrimônio cultural brasileiro são os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa concepção, em alguma medida, ela já rompe com o discurso autorizado do patrimônio, já que ela já considera diferentes manifestações culturais como patrimônio cultural, e não só uma perspectiva mais tradicional que vê só os bens de excepcionalidade arquitetônica como patrimônio cultural. E essas diferentes representações que seriam consideradas patrimônio cultural são as referências culturais, que podem ser lugares, saberes, formas de expressão, celebrações e objetos. E quando a gente fala de patrimônio, é interessante sempre perguntar patrimônio de quem e patrimônio para quem. Que no caso dessa pesquisa seria o patrimônio dos candangos para os moradores de Ceilândia. E também falando sobre o patrimônio da classe trabalhadora, o patrimônio da classe trabalhadora ele tem como objetivo colocar o operário como sujeito protagonista da sua própria narrativa. E o patrimônio da classe trabalhadora ele necessariamente tem que estar atrelado com uma prerrogativa norteadora de luta de classes. Aí a gente entra para o caso da minha pesquisa em particular, que foi eu busquei fazer um levantamento das referências culturais candangas em Ceilândia hoje. Esse levantamento eu fiz me baseando principalmente na minha entrevista com o professor Manuel Gevan, que, como eu já mencionei, ele é filho de candango, ele é professor entusiasta da história de Ceilândia e da história dos candangos, e ele é morador de Ceilândia desde 1971, então desde o ano que Ceilândia surgiu. Além disso, foi essencial o trabalho de campo, onde eu de fato fiz uma deriva por Ceilândia, a exposição e a fundamentação teórica que eu fiz ao longo do trabalho também.
E eu faço um adendo já, porque eu vou passar por cada uma das referências, mas um adendo antes, que é que tem os resultados que eu percebi que tem uma influência nordestina muito significativa nas respostas. E isso faz todo sentido, né? Porque uma parcela considerável dos candangos eram vindos do Nordeste. E aí eu vou passar por cada uma das referências agora e explicar um pouquinho. A primeira é a Sociedade dos Pioneiros e Pesquisadores de Ceilândia. Ela é um grupo, como se fosse um grupo pedagógico organizado pelo professor Manuel Gevan, porque quando ele começa a dar aula, em 1993, ele percebe que tem um sentimento de não pertencimento com os moradores de Ceilândia e com os alunos dele muito significativo. E ele percebe também que tem uma certa vergonha ao se usar o termo candango. Então ele realiza essa atividade com o objetivo de ressignificar os dois termos. E aí essa atividade ele entende os alunos como os pesquisadores e os seus avós como os pioneiros. Então a ideia é que esses alunos da educação básica façam entrevistas com seus avós e entendam um pouco mais sobre as suas histórias, tanto como candangos como pioneiros de Ceilândia. E aí isso seria um saber. Aí eu passo adiante para o próximo item, que tem muito a ver com os resultados, na verdade, desse trabalho da Sociedade dos Pioneiros e Pesquisadores de Ceilândia, que é Terra dos Candangos Eternos Incansáveis. Porque nesse trabalho de ressignificar, eles ressignificam o termo Ceilândia, o termo candango, para candangos eternos incansáveis. E assim, eles estão atribuindo um valor, atribuindo mais significado, dando mais sentido para a palavra, além de só, né, desse significado raso que a gente já tinha falado. E aí, Ceilândia vira terra dos candangos eternos incansáveis, ao invés de ser ressignificando ela de terra da campanha de erradicação de invasões, para um significado muito mais, né? E aí, é interessante também porque a sigla porque mantém a sigla CEI, né? Que é Candangos Eternos Incansáveis. Isso seria uma forma de expressão. Aí o próximo é esse poema, que cortou o final, mas foi escrito em 1971 pelo candango e poeta Antônio Muralha, e nele ele retrata, chama Ceilândia, e nele ele conta da experiência dele migrando do Nordeste. Ele faz referência a alguns termos da cultura nordestina, ele fala da experiência dele como candango e principalmente ele fala da experiência dele de construir uma cidade e ser expulso dela. Então, e quando eu conversei com o professor Manuel Gevan, ele chamou esse poema de Certidão de Nascimento de Ceilândia. Então, eu acho que é uma outra forma de expressão também. Aí tem a Casa Viva da Memória de Ceilândia, que é um espaço, basicamente onde é salvaguardado o acervo da Sociedade dos Pioneiros e Pesquisadores de Ceilândia, além de receber artistas, fazer uma série de atividades e oficinas e ser um espaço para diferentes manifestações e expressões culturais, geralmente atreladas aos candangos ou à memória de Ceilândia. A gente entra num outro lugar que é a Casa do Cantador. A Casa do Cantador ela foi inaugurada em 1983 e ela é a única obra do Oscar Niemeyer no DF fora do plano piloto. Então isso por si só já tem um significado de uma valorização de Ceilândia para eles, mas também ela veio, o que é mais interessante é porque ela foi construída como resultado de uma demanda da população por um espaço onde eles pudessem realizar manifestações culturais nordestinas. E aí hoje em dia eles fazem uma série de eventos lá e também tem uma biblioteca de literatura de cordel. Aí o próximo item é o forró comunitário. O forró comunitário tem início em 1972. O forró, né, é um gênero musical que veio trazido do Nordeste pelos candangos para Brasília. E eles têm isso em 1972 para comemorar o aniversário de Ceilândia. Mas o aniversário de Ceilândia ele é comemorado oficialmente em março, que é na data que começam a retirada das vilas operárias. E aí a população decide comemorar o forró com o forró comunitário em junho, não só para não comemorar a campanha de erradicação de invasões, mas também porque junho é o mês da festa junina, então é mais um elemento da cultura nordestina que eles querem celebrar. Aí tem o São João do Cerrado, que é um dos maiores festivais de música do DF. Ele é celebrado tradicionalmente todos os anos em Ceilândia. Recentemente a última edição foi no plano piloto, que gerou uma questão bem significativa, mas ele é tradicionalmente celebrado em Ceilândia e é isso, ele de novo tem esse objetivo de valorização da cultura nordestina e da cultura candanga. E por fim tem a Feira do Bolo, que essa foi a melhor imagem que eu consegui achar, mas
segundo o professor Manuel Gevan, o rolo é uma prática de troca informal de mercadoria. Então, seria uma feira que acontece todos os domingos, que é não da venda, mas da troca de mercadorias, e que aparentemente é uma prática comum, principalmente no interior do Nordeste, e que foi trazida para os candangos. Então, a Feira do Rolo, essa mesma feira, ela acontecia na Vila do Iapi e ela segue acontecendo todos os domingos em Ceilândia até hoje. E aí, por fim, a conclusão, eu acho que a pesquisa possibilitou perceber que há uma invisibilização sistêmica da classe trabalhadora na história da construção do DF, que há uma influência muito significativa dos candangos na formação cultural do DF e que a campanha de erradicação de invasões ela foi causadora de um sentimento de não pertencimento para a população de Ceilândia. E aí, por fim, eu acho importante ressaltar que colocar a cultura candanga e periférica em evidência é uma forma de não só ressignificar, mas de romper, em alguma medida, com a história hegemônica de Brasília. E aí, aqui são as referências bibliográficas. E muito obrigada. Obrigada, Sofia. Muito obrigada. Então, agora a gente vai passar para as lições, né? E, novamente, agradecendo a presença dos professores. Elisa, você fica à vontade para as suas considerações. Primeiro, boa tarde. Sofia, Simone, obrigada pelo convite para estar aqui, ler o seu trabalho e estar nesse momento que, como a Simone falou no início, é a sua formatura, né, Sofia? A gente não tem o hábito de vestir beca e entregar canudo, a gente entrega lições e comentários, né? Perguntas. Então, esse é seu ritual de formatura. Primeira coisa que eu queria é te dar parabéns por ter chegado até aqui. Não é pouca coisa, se formar em Geografia da Universidade de São Paulo, melhor universidade da América Latina, então parabéns, nada pela sua trajetória. Eu vou fazer alguns comentários sobre o seu texto e também coisas que você trouxe aqui na sua apresentação, que como você sabe, né, você foi minha aluna, eu venho do universo de estudos da geografia urbana, assim, tá? Então os meus comentários vão nessa direção. Tá? Então eu gostaria de conversar com você sobre violência da urbanização, sobre o que você traz acerca dessa diferença hierarquizada entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, que eu acho que é algo que está aí no seu trabalho e que a gente pode conversar aqui. E eu queria também conversar com você sobre a relação entre patrimônio e segregação. Tá? E aí no final eu vou te fazer duas perguntas. Tá bom? Então, sobre a violência da organização, eu entendo que o seu trabalho, ele traz essa reflexão, que é eu considero já um legado da geografia urbana marxista e hegeliana, né, que trata a violência da organização, diferentemente da violência urbana, né, como a criminalidade que acontece na cidade, mas entendendo a violência intrínseca ao processo de organização capitalista, né? E eu acho que o seu trabalho, ele revela justamente o quanto a reprodução das relações de propriedade é violenta, né? Então, desde a constituição do plano piloto, a campanha de erradicação das invasões e onde que essas pessoas foram colocadas, os alojamentos, eu entendo que vários momentos do seu trabalho revelam essa relação intrínseca entre exploração e expropriação, que é constituinte da acumulação primitiva do capital, né? Então, eu acho que, eu entendo que o seu texto, ele revela para a gente que a violência é a identidade do processo de urbanização capitalista, né? E eu acho que você trouxe isso muito bem, pensando sobre esse momento da história de Brasília e colocando o foco nesses sujeitos que são os candangos, que são os sujeitos da exploração e da expropriação, em diferentes momentos da sua trajetória, né, que eles são expropriados em vários momentos, como você trouxe muito bem. Então eu entendo que isso está muito bem colocado no seu trabalho. E eu acho também que o seu texto traz um outro aspecto da violência da organização, que é a participação do Estado nesse processo, né? E aí, do meu ponto de vista, o Estado aparece como esse
promotor, né, de diferentes políticas do planejamento urbano que se revelam ou se realizam como segregação, né? Então eu entendo que nesse aspecto também trouxe a violência da urbanização de uma maneira muito bem colocada. Além disso, e aí pensando sobre a hierarquia entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, eu acho que você demonstra no seu texto uma contradição importantíssima, que é o fato de que a cidade ela é socialmente construída, mas ela é privadamente apropriada, né? E isso é uma contradição fundante do processo de urbanização capitalista. Então você está expondo a produção social do espaço, né? E os sujeitos que foram quem materialmente produziu a cidade, inclusive, né? E que não têm acesso a ela em nenhum momento, né? Além, em nenhum momento, como direito à moradia, como direito a... nenhum direito, na verdade, né? O direito à moradia é o mais explícito, é o que você trouxe. Mas acho que essa contradição fica muito evidente. E você traz também essa desigualdade do reconhecimento, né, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, e eu entendo que isso ecoa numa lógica histórica, né? Inclusive porque na formação social brasileira a gente sabe que o trabalho manual sempre esteve associado às populações racializadas, às populações empobrecidas, às populações migrantes, né? Então, por que isso é interessante no caso de Brasília, do meu ponto de vista? Porque na aparência, os próprios ideais proclamados de modernidade e de progresso são os que excluem ou segregam essa população, né? Então, esses ideais da capital do Brasil, moderna e no centro, de integração territorial, é justamente isso que produz segregação, né? Então, eu entendo que você também amarrou isso muito bem no seu texto. E aí você traz essa relação entre patrimônio e segregação, e aí no seu texto, se eu não me engano, é no início, página 8 ou 9, não me lembro exatamente, você diz que a segregação social planejada reflete uma hierarquização do patrimônio cultural entre a elite e a classe trabalhadora. Tá? E aí eu fiquei me perguntando se talvez não fosse interessante inverter a questão, sabe? Partindo do pressuposto de que o espaço é socialmente produzido, portanto o espaço não reflete nada, né? O espaço não é reflexo de nada, porque o espaço é produto social, eu fiquei me perguntando se não seria pertinente a gente se perguntar se a produção de um patrimônio hierarquizado não aprofunda a segregação socioespacial de alguma maneira, tá? Então, como que faria sentido a gente inverter essa questão? E aí, Sofia, eu tenho algumas perguntas para te fazer, que são coisas que, na verdade, eu senti um pouco de falta no seu texto, tá? E diz respeito, sobretudo, à ausência de referências da geografia para fundamentar conceitos muito importantes, não só na disciplina, mas na sua reflexão. Por exemplo, segregação socioespacial, urbanização, planejamento e periferia. São todos termos que você usa no seu texto e que você não traz nenhuma referência da geografia para pensar sobre eles, tá? O Lefebvre aparece nas suas referências, né, o direito à cidade, mas ele não é mobilizado na sua análise, sabe? E aí eu entendo que nenhum desses termos é autoexplicativo, entende? Então, da mesma maneira que você fez um esforço teórico de explicar o que é patrimônio cultural, né, eu entendo que faltou um esforço teórico de explicar a segregação socioespacial, por exemplo, que é um termo importante. Sobretudo porque você fala de segregação socioespacial planejada, indicando que isso é uma contradição da ideia de planejamento, que eu concordo com você, tá? Mas eu acho que faltou desenvolver um pouco isso no texto. Portanto, minha pergunta para você é a seguinte: o que você entende por segregação socioespacial? Tá? E por que Ceilândia é periferia? Tá? Você fala em localização periférica, você traz aqui na sua apresentação também, mas como não tem uma reflexão epistemológica sobre essas questões, e eu imagino pelo seu texto, tá? Que você saiba que segregação é mais do que dados sobre desigualdade e que periferia é mais do que distância, então eu queria que você dissesse aqui o que você entende por segregação socioespacial e por que Ceilândia é periferia. Certo.
De todo modo, parabéns. Obrigada pela oportunidade de ter esse texto e desejo só sucesso. Obrigada, Elisa, pelas suas questões. Primeiro, vamos ver. Tá bom. Então, primeiro sobre a produção do espaço socializado e o papel disso na hierarquização do patrimônio. Então, eu tenho que pensar um pouco, na verdade, isso foram perguntas complexas, mas eu acho que o patrimônio cultural a gente já entende como uma área de muita hierarquização, né? Tanto que é muito difícil ser valorizado o patrimônio cultural da classe trabalhadora. É uma área muito tradicional do conhecimento e eu acho que e geralmente é uma área que reflete o que é valorizado pelas elites. Então, eu entendo que uma coisa se relaciona à outra meio nesse sentido. Acho que é uma hierarquização parecida que se faz, no sentido de que uma segregação socioespacial planejada são isso, quer dizer, isso eu estou pulando uma coisa, na verdade, para outra. Mas eu entendo que no caso da pesquisa, a cultura periférica ela já não é valorizada como um todo, assim como a população periférica frequentemente é marginalizada. E eu acho que acho que você é isso. Eu acho que na verdade é mais o patrimônio é um reflexo do espaço do que o contrário. Essa marginalização eu poderia ter completamente invertido. Na verdade, acho que faria muito mais sentido, porque é isso. Primeiro vem uma coisa e depois vem a outra. Essa marginalização da população ceilândia que não é refletida numa valorização do seu patrimônio. E principalmente no patrimônio da classe trabalhadora, porque isso em todos os lugares já é independente de ser uma população periférica ou não. E aí eu posso já passar para o próximo, né, que é o que eu entendo como segregação socioespacial. Socioespacial planejada. Tá. E como periferia, o que eu entendo como periferia, né? Então, eu acho que de fato, faltou uma conceituação da geografia para esses termos. Eu acho que eu podia ter voltado mais para trás e ter explicado mais. Eu acho que teve muito a ver com o que eu acabei priorizando. Talvez eu devesse ter priorizado mais isso, mas eu acabei achando que era mais significativo para o contexto geral, dar um entendimento maior aos termos de Brasília, que eu achei que talvez fossem mais distantes. Mas eu acho que de fato faltou uma contextualização maior sobre segregação socioespacial. E eu acho que isso, pelo menos no caso de Brasília, como eu entendo, é que tem uma diferenciação muito clara entre, e eu gosto disso, eu acho interessante estudar Brasília, porque eu acho que tudo é muito acentuado quando a gente estuda, é quase caricato. E entendo como a segregação socioespacial segregação socioespacial, pensar como elaborar isso. No caso de Brasília tem uma diferenciação, não trabalhando só com dados, mas tem, claro, um critério socioeconômico muito significativo que diferencia as populações que estão no plano piloto das populações que moram nas regiões administrativas. E isso se faz muito presente no caso do Brasil em particular, mas acho que isso pode ser visto em outros casos, porque quanto mais distante elas vão ficando do plano piloto, mais precárias tendem a ser as situações, tanto as socioeconômicas, as de violência, e mesmo de indicadores de qualidade de vida. Então, esses tendem a ser uns marcadores, mais marcadores, né, de dados quantitativos e qualitativos. E acho que o patrimônio, ele em alguma medida também acentua isso, né, porque como o plano piloto é a parte tombada, tem uma diferença estética e visual muito significativa também do resto, e de harmonização, de todos esses quesitos. Então, eu diria que a segregação socioespacial, como eu vejo, ela é um acúmulo de fatores, mas eu acho que pode ser medido nesse sentido. E a periferia, de novo, não tem a ver necessariamente só com a distância física, mas nesse caso tem a distância física também. Mas também tem a ver com as condições da população que mora lá e de como tem a questão
tem uma questão de investimentos do Estado e das formas de representação que são tidas, e eu não sei se respondeu em alguma medida, se ficou alguma dúvida. Mais alguma coisa? Obrigada. Então, passo a palavra agora para o professor Manuel, agradecendo novamente. Segundo TGI meu sobre Brasília, que você está na banca, você lembra? Para você ver, é ensino como Brasília é uma cidade cheia de repetições, na expressão moderna. Obrigada, Manuel. Fica à vontade com suas questões. Poxa, eu quero muito agradecer a Sofia e a vocês pelo convite que vocês fizeram, para que eu pudesse aprender com o trabalho. Né? Fica uma satisfação muito grande estar com a Elisa. Pouco tempo atrás esteve numa banca do TGI. E depois dizer que o TGI é um ato político nesse departamento e nesse curso. E aí, para todos aqueles e aquelas que aqui estão, que ouvem, é importante saber que o TGI precisa continuar sendo esse momento não só em que a gente celebra esse longo percurso de formação, mas também um momento em que nós celebramos, eu diria, tudo aquilo que nós fazemos coletivamente aqui. Então, acho que, por fim, a TGI seria uma tragédia inominável. Eu espero que a gente não cometa esse imenso equívoco. E acho que a sua defesa ela é uma demonstração muito explícita da necessidade do TGI. Então, eu queria já começar rasgando aqui o tecido em cetim, para dizer que o seu trabalho ele é muito bonito, é um trabalho esteticamente muito bonito, né? Porque ele está, digamos assim, já que você usou a imagem do bordado, todos do livro, né? É um trabalho bordado com muito cuidado, no sentido que é repleto de imagens, há uma poética muito bonita, o tempo todo você faz referências a essas poesias. Por isso que quando eu comecei a ler, a primeira impressão que eu tive é de que no trabalho havia ecos de Bertolt Brecht e de Xangai. Então, o Schwarzenegger disse que precisaria de uma placa que seria desde o sertão da Bahia, Juazeiro a Salvador, que coubesse o nome de quem merece e quem vive construindo esse país. Um pouco nessa alusão aos operários de lei, perguntas de um operário de lei do Brecht, faz parte assim, um pouco do nosso imaginário em termos de poesia, né? Ele faz exatamente as perguntas que você faz. Será que só quem construiu o Brasil foi Luiz Costa, foi Niemeyer, né? E as outras mãos que construíram o Brasil, que nunca aparecem, mas outras histórias, né? Esses silenciamentos, apagamentos. E aí tem uma questão que é de natureza teórica, muito importante, que se solda muito aquilo que disse a Elisa, de maneira brilhante, como sempre ela é, que é o fato de que uma das coisas que é fundamentais à lógica do capital é exatamente o de invisibilizar os próprios processos e as relações que o constituem. E isso faz parte do que a gente considera, do que a gente consegue como fetiche da mercadoria. A cidade também é uma mercadoria. E eu vou explicar isso de uma maneira mais didática. O Marx, no livro Capital, não trata de forma nenhuma da máquina como máquina em estado puro. O Marx, toda máquina é uma máquina ferramenta. Por quê? Porque a máquina ferramenta ela é a expressão das diversas habilidades dos trabalhadores que foram incorporados à máquina. O cortar, o coser, o pregar, o prensar, são atividades que foram desenvolvidas como saberes a partir dessa atividade manual, mas toda atividade manual é também uma atividade intelectual de aprimoramento da própria capacidade produtiva, e tudo isso é incorporado na máquina. É como a discussão hoje acerca da IA. O que é a IA? Um imenso roubo intelectual, um imenso roubo de conhecimento produzido pelos trabalhadores, mas aparece como se fosse uma coisa autonomizada. A máquina aparece como autonomizada, a cidade aparece como autonomizada.
Então, essa invisibilização é parte desse processo de fetichização da cidade, né? Ou, na realidade, de como ela efetivamente é produzida. E aí, o tipo do seu trabalho já leva a isso, quer dizer, um trabalho que busca exatamente o patrimônio constituído pela classe trabalhadora, que no meio desse processo tem a sua história absolutamente sepultada, como numa cova rasa, onde foram sepultados diversos dos corpos metralhados de maneira covarde no galpão, onde que as pessoas estavam a reclamar que havia barata na comida e tudo mais. Quem não viu, precisa ver, porque isso é parte fundamental da história desse país, o Vladimir Carvalho, conterrâneos velhos de guerra, que é um verdadeiro soco no estômago, ao momento que o Vladimir Carvalho pergunta ao stalinista Niemeyer, certo? Se ele sabia do que tinha acontecido ali. Né? E ele disse, você disse que ele ia perguntar sobre isso, no momento de tensão entre eles, que havia um acordo, e eu sei bem disso porque eu orientei uma dissertação de mestrado aqui sobre a noção de paisagem de Vladimir Carvalho. E um dos filmes analisados para fazer uma geografia histórica, né, é exatamente Conterrâneos de Guerra. Há outros, e aí, se você de repente tiver interesse depois em olhar, acho que seria interessante. Então, é um trabalho poético, é um trabalho muito bem escrito, embora eu acho que há questões formais aqui, eu vou até explicitar para você, dizer página e tudo mais, que eu acho que você poderia, para torná-lo ainda mais bonito, né? Assim, uma expressão do Paulo Freire, que ele diz assim, essa belezura, né? Para dar uma belezura maior ao trabalho, eu acho que você poderia, digamos assim, acertar algumas questões formais, né? Já que na realidade não existe na sociolinguística, ninguém pensa, não existe falar errado, né? Desde que o outro entenda o que você quer dizer. O professor Carlos Walter Porto Gonçalves dizia, eu prefiro aquelas pessoas que dizem nós vai e vai, do que aqueles que nós vamos e não vamos nunca. Então, essa coisa da linguagem, ela tem um caráter muito importante. O seu trabalho também está recheado dessas possibilidades de uma estética da linguagem muito, muito, muito bonita. Né? Eu acho que por trás disso também é um pouco da mão muito preocupada com essas coisas, que é a da professora Simone Chifon. Mas na página 13, você escreve um parágrafo que diz assim: no dia 1º de novembro do mesmo ano, 1956, que eu coloquei entre parênteses, porque não estava, já haviam cerca de 300 trabalhadores vindo de Minas Gerais, Goiás e Bahia, que se instalavam no canteiro de obras para dar início à construção da nova capital. Nesse parágrafo eu vejo 3 pequenos problemas formais. Um que aparece muito ao longo do trabalho é que existir e haver, quando você pensa no plural, eles não têm variação. Então, em vez de dizer haviam cerca, havia cerca. É uma bobagem. A segunda é que esse para dar, ele na realidade tem que vir no infinitivo. Em vez de dar, tem um R aí. E logo depois, eu acho que esse R está atraseado. São bobagens, né? Mas como ele era tão exemplar, esse parágrafo, com essas bobagens, que ninguém na banca deveria falar, portanto eu já me autocritico, certo? Talvez você pudesse, digamos assim, lixar com mais esmero, né, essas palavras encantadas com as quais você trabalha.